quando a gente trabalha a matriz curricular, a gente sempre tem essa preocupação, né, de entender qual é o meu contexto dentro da região. Por isso que a gente traz para dentro da matriz disciplinas como contabilidade agropecuária, contabilidade de cooperativas, né? Porque é importante que eu tenha um curso que atenda uma demanda de maneira macro, mas que eu olhe para a minha região, para que eu tenha disciplinas capazes de formar um profissional adequado para a nossa região. Então isso é um diferencial que a gente tem também, que eu acho muito importante. E a gente também tem que lembrar que na área contábil nós tivemos uma mudança de página muito grande que aconteceu ali com a promulgação da Lei 11.638 de 2007, em que tornou obrigatório no Brasil a adoção a um padrão internacional de contabilidade. Isso quebra paradigmas na contabilidade brasileira, porque a contabilidade era desenvolvida para uma finalidade no Brasil. E essa finalidade, ela normalmente era atrelada a questões legais, burocráticas, tributárias. Ou seja, se trabalhava muito mais para atender fisco do que para atender as empresas, né, o gestor como um todo. Verdade. E essa abertura, ela mudou isso, né? A gente sempre brincava, o que está no papel nem sempre é o que acontece, né? Era o que tinha na contabilidade. Quando a gente fala muito antigamente da primazia, né, da essência sobre a forma, ou seja, não é porque no contrato diz isso que na verdade é isso de fato. Então isso mudou assim em 2008, 2009, quando começou a funilar, que tinha que incluir isso no curso. A gente viu a Uniguaçu como uma pioneira, né? Eu nunca esqueço que nós estávamos num evento do estado do Paraná, né? Uma convenção dos contadores do estado, e alguns convidados, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, lá de instituições com 100 anos de idade já. Era um mini curso sobre os coordenadores de curso. Isso, exatamente. Só tinha coordenador e professor ali, né, do curso de Ciências Contábeis. E esse pessoal veio, né, do Rio de Janeiro, e a dificuldade, né, que eles comentaram lá, que eles tinham uma dificuldade muito grande em implementar as normas internacionais na grade do curso. No início a gente causou um espanto, né, porque isso era, sei lá, 2013, 2014, aconteceu isso. E nós já vínhamos muito forte trabalhando isso desde 2011, 2012, né, quando nós mudamos as grades, quando a gente trabalhou forte nessa mudança dentro do curso. Então, assim, quando chegou nessa época, a gente já tinha, de certa forma, consolidado essas mudanças dentro da grade do curso de Ciências Contábeis. E depois a gente até conversando lá, a gente foi entendendo também um pouco dos motivos. Hoje, o curso de Ciências Contábeis, não só hoje, como toda a história dele aqui na Uniguaçu, ele sempre focou no aluno. E focou o quê? Que o aluno saia daqui, vá para o mercado de trabalho e atenda a necessidade do mercado de trabalho. Então esse foco, ele faz com que a gente forçasse a buscar esse conhecimento, e até pelo perfil também, uma parte do nosso corpo docente, né? Porque hoje, assim, a maior parte dos professores aqui, eles não atuam somente na docência. Então eles também são profissionais, auditores na área pública, contabilidade privada. É a aderência, né, Diana, que a gente sempre busca, né? Eu queria voltar naquela questão da evolução da contabilidade lá, né, em que ela se torna muito mais para o empresário do que para os fins legais, né? Que a gente tem também, quando você fala do sistema SPED, né, há uma mudança na questão tributária aí, né? A empresa ela já não tem mais aquela liberdade de sonegar que às vezes, né, se via por aí. Então hoje muitas empresas elas estão totalmente 100% íntegras no que se refere à documentação, a vendas totalmente declaradas, né? Então isso trouxe também a possibilidade de você olhar para os demonstrativos contábeis e que eles refletissem a realidade das empresas, né? Então o sistema SPED, e aí entra toda aquela questão, né, dessa geração de alunos que a gente tem, que tem facilidade com a tecnologia, né? Hoje a contabilidade ela muda muito no sentido de quem se dá bem dentro do curso de contabilidade
e que tem domínio da tecnologia, que tem domínio da lei, da legislação, da regra contábil, são pessoas que se dão muito bem, né, dentro do ambiente de negócios da contabilidade. Ele já é o perfil do profissional que o mercado exige, né? Isso que você falou acerta o alvo, né? Porque com a mudança, eu lembro que eu participei, né, em algumas empresas que eu já trabalhei, quando iniciou essa mudança, em que muitas empresas sequer tinham sistemas, né, softwares, né, que apoiasse o gerenciamento das atividades. Então, por uma questão legal, nesse caso, que era atender o fisco, né, porque se a gente for parar para pensar como que era a comunicação com o fisco aí há 15 anos atrás. O cara emitia uma notinha no papel, né, lá no final do mês, no mês seguinte, ele mandava uma lotinha para o contador processava aquilo e gerava uma informação que ia para o fisco. Hoje o cara vai emitir uma nota, ele tem que pedir autorização para o fisco. Então ele fala, vou emitir a nota para o fulano. O fisco vai lá, olhar, o fulano está com os dados cadastrais, está certinho, então pode emitir. Se o cara já está com problema lá junto ao fisco, se o cliente já tem problema com o fisco, já não emite a nota. Exatamente, ele já começa olhando para o emissor da nota. Primeiro vamos ver se tu está em condições de emitir uma nota. Então, assim, hoje o fisco sabe antes do próprio contador. E isso no começo, né, foi difícil, porque a gente pensa, né, uma nota fiscal eletrônica, hoje você vai lá no posto de combustível, você sai com um papelzinho na mão. Mas a quantidade de informação que vai não só nesse papelzinho, mas que vai nessa nota fiscal, que o fisco recepciona, é muito grande. E isso, por outro lado, também alavancou essa questão das empresas se adequarem e também tirar o proveito disso. Exatamente. Porque aumentou o detalhamento da informação. Então, hoje a empresa tem condições ali de ter informação do produto que ela vende, para onde ela vende, quem é o tipo de cliente, qual foi o produto que mais vendeu, que menos vendeu, enfim, de forma natural. O que antes precisava ser implantado, era aquela dificuldade. Não, hoje de forma natural isso já está num banco de dados, muitas vezes é só trabalhar um pouquinho. E aí que se vê a mudança do perfil do profissional, que era aquele que digitava, que era aquele que fazia cálculos, e hoje é aquele que olha para os números e orienta o empresário. Exatamente. Essa mudança aí é muito. Toda empresa bem consolidada precisa de um computador. Sim. Mesmo que seja uma empresa de agronegócio, por que não? Sim. Né? Então, aí está a grande vantagem de você seguir esse caminho da contabilidade, né? Mais do que nunca nos tempos de hoje. E seguindo essa questão da tecnologia, né, Jonathan, a gente discutia bastante nas reuniões de colegiada antes de nós termos o sistema que nós temos hoje, né, a necessidade de a gente ter um sistema moderno, um sistema atualizado, né? E a gente fechou parceria à época com a Questor, né? Questor é um sistema nacional hoje, né? Talvez aí um dos melhores do Brasil, não tenho receio nenhum de dizer, né? E usado pelos melhores escritórios aqui da região. Né? Com certeza. Falando um pouquinho, então, entrando um pouquinho nessa parte de sistema aqui dentro, ou o que o aluno vê aqui dentro da faculdade, né? O estágio supervisionado de ciências contábeis, ele foi pioneiro no formato que ele é. Então, isso veio antes de mim ainda, né? Sim. Então, eu já participei dessa etapa como aluno. Então, nós participamos. Eu também fui aluno. Então, nós participamos dessa forma, né? Que é o quê? O estágio ele tenta simular o máximo possível a realidade do profissional. Né? O profissional que ele tem que fazer escrituração fiscal, cálculo de folha de pagamento, ele tem que fazer contabilidade, demonstrativos, ele tem que fazer análise tributária, enfim, apurar impostos. E isso tudo faz dentro do estágio. Né? E diferente da forma que o estágio é feito em outros cursos, ele é focado, ele é direcionado aqui dentro. Né? Então a gente vê muitos estágios de outros cursos que o cara vai numa empresa, né? Faz o estágio, acompanha lá, então faz os relatórios de estágio. E o nosso ele já é um pouquinho diferente, né? É aqui dentro, não é fora, só que ele tem um sistema, como você falou, um software hoje que ele é referência no Brasil, né? No mercado contábil, e que simula o máximo possível a realidade do profissional no dia a dia. Então, isso eu lembro que
esse modelo de estágio ele foi copiado, vamos dizer assim, por instituições de renome no estado do Paraná.